Sejam todos bem-vindos ao resumo da reunião que aconteceu no dia 13 de maio de 2026. Que bacana a gente poder revisar juntos tudo o que rolou nesse último encontro do nosso grupo de estudos de inglês. Eu vou guiar esse nosso papo de hoje para a gente conseguir fixar aquele vocabulário-chave e, claro, explorar uns fatos culturais super curiosos que os estudantes trouxeram. Porque, aprender um idioma fica muito mais fácil e bem mais divertido quando a gente visualiza a informação. Então, bora começar! Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa pauta de hoje está dividida em 4 temas bem práticos. Ponto 1, rotinas e apresentações. Ponto 2, negócios e profissões. 3, viagens e turismo. E para fechar, o ponto 4, curiosidades sobre bebidas e alimentos. Agrupar a conversa assim ajuda muito a consolidar o que a gente aprende. Começando então pela nossa primeira sessão, rotina e apresentações, o dia a dia da galera. Bom, o nosso encontro começou daquele jeito bem natural, sabe? Os estudantes estavam construindo uma base de conversa, falando das idades, dos filhos e do que estavam fazendo de manhã. Teve gente lidando com o famoso imposto de renda, o income tax, outros fazendo cookies ou comendo saladas e peixes. E aí, detalhando as rotinas de trabalho, para treinar o uso do passado, surgiu uma expressão de ouro: every other day. A gente tem muita mania de querer traduzir um dia sim, um dia não, literalmente para one day yes, one day no, né? Mas não funciona, não soa nada natural. Usar every other day é absolutamente perfeito para passar essa ideia de forma nativa e elegante na rotina. Ainda nesse embalo das apresentações, a gente teve uma discussão musical bem legal. Um dos estudantes mencionou que toca violino e violão, ou guitar. Mas na hora de falar sobre teclado eletrônico, rolou uma pequena dúvida, e a palavra piano quase entrou no lugar. Para nunca mais esquecer a diferença, pense no seguinte: key significa chave ou tecla, e board remete a uma tábua, ou seja, keyboard é literalmente uma tábua de teclas. Ajuda demais a separar o teclado eletrônico de um piano clássico de cauda. Compreender a formação da palavra resolve o problema na hora. Avançando agora para nossa seção 2, negócios e profissões. Aqui, o papo entrou no mundo corporativo e deu para ver como o perfil dos estudantes é diverso. A gente teve desde coordenadores de banco até empreendedores de mão cheia. E por falar em gerenciar negócios, a gente precisa destacar uma palavra essencial: laundry. É a lavanderia, aquele estabelecimento comercial cheio de máquinas para lavar e secar roupas. Um dos estudantes detalhou o próprio empreendimento focado exatamente nisso, que leva o nome de Aqua. E olha, saber memorizar a palavra laundry salva a vida de qualquer uma em uma viagem internacional, viu? E isso ilustra brilhantemente o tamanho dos negócios que a gente debateu. O projeto desse estudante não é pequeno não, tá? A operação já tem 3 unidades e uma equipe de 10 funcionários. E um detalhe bem importante que mostra o foco total da gestão: nenhum deles é membro da família. Para dar conta de tudo isso, eles rodam com nada menos que 15 máquinas industriais de lavar e secar. O inglês comercial se mostrou super vivo para discutir todos esses detalhes. Mudando um pouquinho de área profissional, a gente conversou sobre um estudante cujo cônjuge trabalha em um dos maiores bancos aqui do Brasil, e aí, falando de benefícios da empresa, entra esse número gigante: mais de 700. Esse é o valor surpreendente, em reais, só dos benefícios de vale alimentação, os famosos meal tickets ou food allowance. Aliás, trazer números grandes assim para o debate é uma tática excelente para destravar a pronúncia dos numerais. Vamos seguir em frente e ver como isso constrói a nossa seção 3, viagens e turismo. Saindo um pouco da rotina dura de trabalho, o assunto voou para as férias e até para os planos de mudança definitiva para Portugal. E bom, a primeira coisa para conseguir viajar é ter tempo livre, certo? Aí surgiu um phrasal verb maravilhoso, usado de forma super orgânica por um estudante que estava aguardando loucamente o dia 25 de maio chegar para poder dar o seu take-off. O mais legal do take-off é esse duplo sentido. Ele tanto serve para a decolagem do avião, quanto para tirar aquele merecido dia de descanso, tirar uma folga. Para falar natural, é só abusar dessa expressão. A gente também teve um momento ótimo para corrigir uma coisinha de geografia e preposição ao mesmo tempo. A conversa era sobre a charmosa cidade de Guarda, lá em Portugal, que um estudante pontuou ser muito pertinho da Espanha. A armadilha aí é tentar traduzir o ao lado de como by the side, o que é bem comum, mas a forma de uso natural e corretíssima é usar o next to. Guarda is next to Spain. Simples, direto e sem erro nas preposições. Agora pausa para um susto, no bom sentido, com esse valor: 1.000 euros.
Durante esse papo super animado sobre Portugal, a gente descobriu, através da área profissional do cônjuge de um estudante, que é agente de viagens ou travel agent, uma promoção de mercado de cair o queixo. Passagens de ida e volta do Brasil para Portugal para 2 pessoas, cravando exatos €1.000. Foi a deixa perfeita para praticar a pronúncia de 1,000 euros com a melhor entonação possível. Imaginem só, já lá em Portugal, um estudante compartilhou uma história deliciosa sobre uma viagem para o estonteante Vale do Douro. O objetivo era visitar uma tradicional quinta portuguesa para fazer degustação de vinhos. E a parte memorável foi o passeio pelo rio através de um ship. Tem muita gente que chama qualquer embarcação de boat, mas boat é um barco pequeno. Um navio potente, grande, ideal para cruzeiros fluviais com almoço a bordo, a gente tem que chamar de ship. Ancorar bem essa diferença eleva bastante o vocabulário. E assim a gente chega ao clímax divertido do nosso encontro. A sessão 4, sobre curiosidades de bebidas e alimentos. Todo esse papo sobre o Douro levou de forma super orgânica para os bastidores técnicos de como se faz o famosíssimo vinho do Porto. Os estudantes trouxeram detalhes que surpreendem até os mais experientes. Para vocês terem uma ideia, um vinho normal leva ali uns 15 dias fermentando. Já o do Porto tem uma fermentação inicial super rápida, de 2 a 4 dias no máximo no passo 1. No passo 2, o processo é cortado bruscamente. E aí vem o passo 3, a adição de um destilado agressivo, o bagaço, que bate incríveis 75 graus de teor alcoólico. O que é realmente interessante aqui é ver essa tradução dos níveis de álcool de forma comparativa. Analisando as bebidas que entraram na roda, o vinho do Porto, no final das contas, fica com amigáveis 22 graus. A nossa cachaça dobra isso, chegando aos 45 graus. Mas a lenda do encontro era um whisky chamado Got 69, que entrega implacáveis 69 graus de álcool. Rendeu até uma anedota engraçadíssima de um estudante que foi tentar tomar uma dose disso às 6 da tarde e simplesmente perdeu o sono, ficando a noite inteira de olhos arregalados. Falando na origem de muitas dessas bebidas, não podíamos esquecer dessa palavra fundamental: grapes, as uvas. E o papo não foi sobre degustação chique, não. O negócio foi focado no trabalho suado da colheita. Acontece que os trabalhadores precisam ter uma velocidade tão insana para jogar tudo nas caçambas da fábrica que acaba indo muito além das grapes. Eles jogam galhos inteiros, pedrinhas, folhas e, acreditem, uma quantidade impensável de aranhas junto. Aquela imagem super romântica da vinícola ficou no chão depois dessa, né? E essa história arrastou o papo direto para o momento mais inusitado e meio caótico da reunião. Prestem atenção nessa frase trazida pelos estudantes. Existe uma porcentagem de insetos permitida no chocolate e é aceitável para a saúde. Pois é. O grupo compartilhou fatos impressionantes, baseados na própria indústria, sobre contaminações naturais em alimentos. Debateram como até nas barras de chocolate rola isso e riram muito das histórias de gambás que às vezes visitam os tonéis de cachaça nas fazendas. Imparcialmente falando, é nojento, mas é fascinante. Uau, depois dessa jornada incrível misturando vocabulário essencial de negócios, aquelas preposições úteis e as curiosidades gastronômicas mais surreais, eu deixo essa provocação. Quais das expressões novas de hoje vão fazer parte da rotina de vocês? Será que amanhã vai ter algum income tax para resolver? Ou vão precisar pedir um take-off para o chefe para conseguir trabalhar só every other day? Empoderem-se dessas palavras, pessoal. Anotem os significados e sigam firmes. Eu encontro todos vocês no próximo resumo do nosso grupo de estudos. Foco total, galera!